Olá, crianças, bom dia! Então, hoje vamos a mais uma aula. A nossa aula de hoje é de língua portuguesa e ciências. E para isso, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na nossa videoaula de hoje. Vamos lá? Em nossas aulas anteriores, conhecemos sobre salubridade em água. Então, o que é salubridade? É dissolver alguma coisa em água, né? Misturas. As misturas de substâncias que fazemos na vida diária, os tipos de mistura que são homogêneas e heterogêneas, e também conhecendo sobre alguns tipos de separação de misturas. Hoje nós iremos aprender mais sobre destilação do petróleo e transformações químicas da matéria. Uma curiosidade: vocês conseguem ver um dinossauro dentro de um copinho descartável como este aqui? A teoria mais aceita para a formação do petróleo é a de que se originou de restos de seres vivos, animais e vegetais ao longo de milhões de anos. Estima-se que as reservas de petróleo tenham entre 10 e 500 milhões de anos. E daí vem o nome petróleo. O que significa petróleo? Petróleo significa óleo de pedra. Mas quem eram esses seres vivos há mais de 10 e 500 milhões de anos atrás? Quem será que habitava esse planeta aqui nesse tempo, hein? Vocês têm ideia? E o plástico vem das resinas derivadas do petróleo. E agora, consegue ver um dino nesse copo? Então, quem eram os habitantes desse planeta há 10 milhões de anos, 500 mil anos atrás? Eram os dinossauros, né? Por isso que se o petróleo vem dos dinossauros, então, e o copo é feito do petróleo, então a gente tem um pedacinho do dinossauro em todo pedacinho de plástico que a gente conhece, né? Vamos então entender mais sobre a destilação do petróleo. O petróleo é a matéria-prima, isso é a base para a fabricação de vários produtos que consumimos no nosso dia a dia. Por meio da destilação fracionada do petróleo, são produzidos diversos plásticos ou outros materiais, como o isopor, por exemplo. Isso é incrível! São muitos os derivados do petróleo que vai desde a caneta até peças de eletrodomésticos encontrados em nossa casa. Vamos descobrir mais sobre o petróleo assistindo um vídeo. Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias, e uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas, umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só uns 4.000 anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra,
uma fase delicada que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel, querosene, que mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo, mas essa é só uma parte da história. Você já imaginou para onde vão os produtos que consumimos e que também vêm do petróleo? O petróleo que vira combustível acaba no ar sob forma de gases, que poluem o meio ambiente e causam o aquecimento do planeta. É bom lembrar que com o petróleo também se produz plástico, que faz parte de um monte de produtos que consumimos quase todo dia. E com o plástico é preciso tomar cuidado na hora de descartar, pois os produtos feitos a partir dele lotam os depósitos de lixo, entopem bueiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. Por isso, o plástico precisa ir para a reciclagem, para que não seja necessário gastar mais petróleo para fazer mais plástico. Tem mais. O petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia vai acabar. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem reduzir bastante o consumo de petróleo, que pode ser reservado para fazer produtos úteis que duram mais tempo, ao invés de ser usado como combustível. Como ele está em quase tudo que se compra, procure usar o que você tem e até não dá mais para usar. Se você vai de carro para a escola, que tal oferecer uma carona para um colega? Em vez de comprar, pense em trocar brinquedos e até roupas que você não usa mais por coisas que você quer e precisa. Assim, você consome menos petróleo e preserva para produtos importantes hoje e no futuro. E isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. E aí, gostaram do vídeo? Viu como é interessante? Aqui agora nós vamos falar sobre como é feita a destilação e os derivados desse petróleo. Aqui embaixo nós temos o quê? Uma torre de destilação a pressão atmosférica e do lado uma torre de destilação a vácuo. Então, como que é que esse petróleo ele sai da natureza e vai chegar até a nossa casa? Então, quais são os derivados do petróleo? O petróleo cru, né, que é como ele é tirado lá da natureza, é levado para as refinarias a fim de separá-lo em vários componentes, que serão transformados em produtos derivados do petróleo. Primeiramente, o petróleo passa por processos físicos, como a filtração e a decantação, que retiram a água e impurezas, por exemplo, areia, argila e pedaços de rocha. Após isso, os derivados do petróleo são obtidos no processo de refino. As frações são separadas em torre de destilação, sob pressão atmosférica e a vácuo. O petróleo é matéria-prima de muitos combustíveis, produtos, óleos, a saber, gás natural, gasolina, gás liquefeito de petróleo, GLP, né? O querosene, o óleo diesel, nafta petroquímica, solvente, asfalto, dentre outros. Então, foi isso que foi mostrado no vídeo. Aqui embaixo vocês podem observar esse processo que eu acabei de ler. Na página 106 do livro, nós temos um texto falando sobre a destilação do petróleo, né? O petróleo é uma mistura encontrada em determinadas regiões do subsolo. Seus componentes são utilizados como fonte de energia para meio de transporte, na geração de energia elétrica e como matéria-prima de diversos produtos. Para ser usado, o petróleo deve passar por um processo chamado destilação fracionada para a separação de seus componentes. As principais etapas dessa técnica são as seguintes. Primeiro, o processo de destilação começa com o petróleo sendo aquecido em um forno
a uma temperatura de aproximadamente 600 graus. Segundo, a maioria dos componentes que formam o petróleo entra em ebulição. O que é ebulição? Fervura. Ele começa a ferver, passando do estado líquido para o estado gasoso. 3. Os vapores formados entram em uma coluna longa que tem bandejas em diferentes alturas para captar os componentes de acordo com as suas temperaturas de ebulição, das quais eles vão retomar ao estado líquido. 4. A substância com o menor ponto de ebulição vai se condensar no ponto mais alto da coluna. Já as substâncias com pontos de ebulição maiores se condensam em partes inferiores da coluna, ou seja, nas partes de baixo. Dessa forma, os produtos são separados. 5. As bandejas da coluna de destilação recolhem os líquidos formados, encaminhando-os para diferentes tanques de armazenamento. Os principais produtos separados durante a destilação fracionada são o óleo lubrificante, usado em diversas máquinas, o óleo diesel, usado como combustível de caminhões, o querosene, usado como combustível de aviões, a gasolina, usado como combustível de automóveis, e o gás de cozinha. Aqui embaixo nós temos o quê? Um tanque de petróleo de refinaria. Vamos continuar nosso trabalho de identificação de transformação de materiais. Por isso, me acompanhe com o livro de ciências na página 108 e 109, quem tem o livro. Quem não tem, pode acompanhar aqui mesmo. Aqui nós vamos falar sobre as transformações químicas da matéria. Algumas transformações alteram a substância de que o material é constituído. Elas são chamadas transformações químicas. Geralmente, podemos perceber que uma transformação desse tipo acontece quando há produção de gás, mudança de cor, produção de luz ou calor, entre outros efeitos. Como as mudanças ocorrem nos materiais que compõem os objetos, essas transformações são frequentes e irreversíveis. Veja alguns exemplos de transformações químicas. Aqui do lado nós temos o quê? Uma lenha, né? Queimando. A madeira pegando fogo. Quando um pedaço de madeira queima, ele muda suas características e se transforma em carvão ou cinzas. A queima da madeira produz gás carbônico, que se espalha no ar. Observe as imagens para perceber as mudanças químicas na matéria, provocada pela exposição do ar, clima, umidade e entre outros fatores. Na primeira imagem, nós temos alguns pregos novos de 2014. Os pregos expostos ao ar e à chuva durante 5 anos, quando deixamos um objeto de ferro em contato com o ar por muito tempo, ele sofre uma transformação. Nesse processo, dá-se origem à ferrugem, que tem a cor e o aspecto diferente do ferro. Observe que o prego novo, em 2014, e do outro lado, o prego, os mesmos pregos 5 anos depois. Olha como que eles estão. Então, eles sofreram o quê? Uma mudança química, né? Causada pelo ar e pela água que eles foram expostos. O processo de fotossíntese pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento também é uma transformação química. Nele, o gás carbônico e a água, na presença de luz, são transformadas em açúcares que servem de alimento para a planta e oxigênio que é liberado para o ambiente. Durante o processo de amadurecimento de alguns frutos, ocorre também a transformação de várias substâncias, o que leva a uma mudança de sabor, tornando-os mais adocicados e de cor, quando os frutos deixam de ser verde e assumem a coloração de frutos maduros. Então, na natureza também acontecem essas transformações. Observe que a transformação da primeira aí na plantinha, né, que é a fotossíntese, que ela pega o gás carbônico, né, e a água, e com a luz do sol, a presença de luz, ela faz a fotossíntese, transformando em alimento para a planta e liberando o quê? Oxigênio.
E aqui nós temos a transformação do tomate. Olha lá, ele nasceu pequenininho e foi crescendo, crescendo até amadurecer. Isso é uma transformação que também existe na natureza. Aqui, agora, nós vamos ver uma transformação química, que é uma receita, né? A culinária, ela oferece uma ótima oportunidade de observar as reações químicas na matéria. Ao cozinhar, fritar, assar ou grelhar, os alimentos passam por uma alteração de cor, de aroma, de textura e sabor. Essas transformações alteram as substâncias que compõem os alimentos e, portanto, são transformações químicas. Agora nós iremos fazer uma experiência científica transformando o trigo que utilizamos em várias receitas em massinha de modelar. Observe o vídeo da receita de modelar caseira e peça a um adulto para acompanhar o momento da experiência e produção da massinha. Depois da experiência, você responderá algumas atividades sobre ela. Essa atividade aqui, nós não vamos fazer ela hoje. Essa atividade nós vamos fazer na sexta-feira, na aula de arte. E essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Bye, bye!